Muito bem, meus amigos. O Livro dos Espíritos é o nosso estudo de hoje, parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4, a pluralidade das existências. Estamos seguindo, parentesco e filiação, é o nosso tema de hoje, seguindo na questão número 205. Lembrando que nós estudamos já a questão 203 e 204. Na 203, Kardec perguntou se transmitem aos pais, os pais aos filhos, uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Então Kardec trouxe aqui alguns conceitos que as religiões da época e ainda também na atual, muitas vezes acabam utilizando para explicar a origem de cada um de nós. Então nós falamos 3 linhas filosóficas que geralmente tratam desse tema. A linha criacionista, que é aquela em que o espírito é criado no momento em que ele nasce. Então, no momento que está sendo gerado, o espírito surge naquele momento. Nós temos... só um instantinho, pessoal, que eu sempre me esqueço aqui da segunda. Só um instantinho. Nós temos o generacionismo, em que nesse generacionismo nós temos um espírito, uma alma que deriva de uma alma. Então aquela alma dos pais se dividem e aí então geram a alma do filho. Então generacionismo. E a terceira é a pré-existencialismo. Esse pré-existencialismo, que é essa que a doutrina espírita abraça, é que o espírito existe antes de nascer aqui no mundo físico. Muitas religiões utilizam o pré-existencialismo como base de suas filosofias. E a diferença entre aquilo que a doutrina espírita adota como dogma, como ponto fundamental da sua filosofia, que é a diferença da reencarnação. O espírito existe antes do mundo espiritual, fica ali aguardando o momento da sua encarnação, e aí então ele surge no mundo material. Essa é a ideia de algumas religiões. Para o espiritismo, ele surgiu num determinado momento e não apenas encarna, mas ele também reencarna, e é o caso da reencarnação. Então a doutrina espírita é uma doutrina pré-existencialista e reencarnacionista. Então, quando Kardec trouxe essa questão, bom dia, abraço. Quando Kardec trouxe essa questão, ele se baseou em muito daquilo que se falava e se fala também na atualidade, mas que se falava naquela época. Então ele trouxe essa questão para os espíritos para trazer esse esclarecimento, mostrando que apenas a relação entre os filhos e os pais é uma relação apenas genética. A gente falava consanguinidade porque falava da relação de sangue entre as pessoas, mas esse termo já ficou até mais ultrapassado, porque hoje não é apenas uma questão de sangue, mas é uma questão de genes, a parte genética mesmo. Então a gente tem todas as características, já estudado isso com facilidade, coisa que na época de Kardec não era compreensível, embora já alguns estudos já começassem a se mostrar, com Mendel, por exemplo, falando sobre a questão da herança genética e tudo mais. Então nós, na verdade, somos metade pais, metade pai e metade mãe, nessa junção, mas apenas biologicamente. Então Kardec, inclusive, mais para frente, ele vai fazer uma abordagem não apenas da vida animal, mas ele vai também abordar a vida moral. E aí ele vai tratar sobre semelhanças entre pais e filhos, no caráter, nos valores, muitas vezes nas tendências. Então, tudo isso vai ser abordado mais para frente. Mas o que nós vamos tratar aqui nesse momento é que os pais transmitem aos filhos apenas as características físicas. Nada mais do que isso.
Questão 204 que a gente viu. Uma vez que temos tido muitas existências, nossa parentela vai além da existência atual, além da que a existência atual nos criou, e a resposta já começa, não pode ser de outra maneira. Então a gente tem, quando nós falamos sobre a nossa família, nós podemos fazer algumas anotações, por exemplo, sobre a nossa constituição familiar. Então anotamos o nosso nome dos filhos, netos, irmãos, sobrinhos, primos, tios, avós, tios-avós, os pais, os avós, bisavós e por aí vai. Então nós vamos fazer essa anotação para ver aqui quem são os membros da nossa família. Porém, aqui quando é falado para nós que essas muitas existências vão nos colocando dentro de grupos que também tiveram ali essa mesma estrutura. Então, portanto, os avós que nós tivemos no presente são diferentes dos avós que nós tivemos numa outra existência. Os pais que nós temos no presente são pais diferentes que nós tivemos no passado. E quando todas essas relações, em cada uma dessas existências, são relações saudáveis, são relações de simpatia, de harmonia, é natural que esses laços continuem presentes, e é o que nós vamos ver aqui na questão seguinte, que vai falar exatamente sobre a extensão, sobre a expansão do nosso grupo familiar. Nesse caso, a família espiritual que Kardec tão bem aborda lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa nossa grande família espiritual, ela vai trazendo para nós, então, ali todas as relações simpáticas que nós criamos no decorrer da nossa existência. Basta lembrar, por exemplo, quando nós vimos no livro Há 2000 anos, Emmanuel trouxe para nós, então, um pouco da sua história naquela época em que ele estava aqui reencarnado na época de Jesus, como contemporâneo de Jesus, inclusive tendo contato ali, aliás, basta a gente lembrar que no Rio de Janeiro está tendo uma peça teatral, exatamente lembrando há 2000 anos, Então eles estão ali revivendo essa história no teatro, então para quem é do Rio de Janeiro pode aproveitar, que é bem bacana. Então, bom dia, embaixador. Então, Emmanuel fala daquela época, e então ali algumas histórias que foram contadas a respeito do Chico, por exemplo, fala que Chico viveu naquela época também. Ele era ali, inclusive a Lívia, se eu não me engano, que é o nome dela, que era esposa do senador, era uma relação ali entre Emmanuel e Chico, que vieram depois se acompanhando no decorrer das existências, para nessa existência atual nós termos Chico encarnado e Emmanuel desencarnado como sendo ali seu protetor. Esse é um tipo de exemplo em que a gente percebe numa relação que data de 2000 anos. Uma relação de espíritos que lá no passado começaram então ali e muitas vezes até antes disso, porque ali nós vemos uma relação um tanto quanto intensa em termos de sentimentos, em termos de dor, em termos de emoções vividas naquele período de Jesus, e ali então certamente não começou ao acaso. Então nós nos perguntamos, esses espíritos, no caso, por exemplo, o Chico e Emmanuel, há quanto tempo esses espíritos estão ali se acompanhando no decorrer das gerações? Então nós percebemos que só deles, como exemplo que a gente pegou, nós temos ali aproximadamente 2000 anos. E quantos são aqueles que nos acompanham também? Esses espíritos que estão próximos a nós, irmãos, pais, filhos, parentes próximos, espíritos que estão no plano espiritual, mas que foram companheiros nossos em outras existências. Por isso, então, a nossa parentela vai além da nossa existência atual, e essa parentela, ele fala exatamente não da parentela consanguínea, da parentela física, mas ele fala da parentela espiritual. Então é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva. O Brás colocou aqui, as reencarnações kármicas. E nesse caso, Brás, a gente tem também ali espíritos que, embora não tenham reencarnado por uma questão de afinidade, de simpatia, mas reencarnam, infelizmente, por cumplicidade, por antipatias, por necessidades de resgate, e que também são espíritos que muitas vezes, durante muitas e muitas reencarnações, estão juntos.
até o momento em que por muito esforço, esse tipo de vínculo acaba sendo dissolvido, transformando essa relação antipática numa relação simpática. Então, num determinado período no passado, esses espíritos se encontraram, estabeleceram um tipo de relação. A gente vai lembrar, por exemplo, a própria Dona Ivone, que também conta a sua história, e ela vai falando ali, né, sobre Roberto de Canalejas, se não me engano, que é o nome dele, que era aquele espírito que tinha sido pai dela no passado, mas que em existências anteriores também vieram nessa companhia. E aí então nós vamos observar que várias histórias que nós acompanhamos são espíritos que durante muito tempo vêm ali se acompanhando, vêm ali dividindo experiências, formando, né, essas famílias que nós encontramos hoje, desde que essa relação se torne, nesse sentido de família espiritual, relações simpáticas, espíritos que conseguiram criar um sentimento amoroso, um sentimento verdadeiro, depois muitas vezes de experiências bastante dolorosas. Dudu colocou, né, genealogicamente, né, abordada essa categoria de parentela, tem todos os ajustes de que netos dos avós fazem parte de uma estrutura espiritual que se carrega até hoje na vida sucessivas que vivenciamos até o momento, né? E assim carregaremos até que tudo se aglomere e se dilua todas as más formas morais dessa parentela, né? Então a gente vai observando que quando se fala em genealogia, nós falamos do estudo das relações familiares aqui no mundo material. E é natural, né, que aquilo que nós temos hoje de facilidade, né, e eu tive o privilégio de vivenciar uma experiência, né, como sendo ali um genealogista amador, fazendo pesquisa sobre a minha própria história, convivendo ali com pessoas que também fazem pesquisas, estudos e tudo mais. É bem interessante a forma como nós vamos pesquisando, né, para poder formar ali a nossa árvore genealógica. Então nós vamos querer saber quem era, onde viveu, quando viveu, como morreu, qual foi a sua experiência de vida, e depois ali a sua descendência, a sua história. Então a minha família, por exemplo, nós conseguimos catalogar 1.400 membros, através de 9 gerações. Né? Então foi um trabalho que foi iniciado lá em... foi 1970, né, que eram 500 pessoas mais ou menos. E aí eu consegui depois, né, de alguns anos, depois de 30 anos praticamente, eu consegui depois fazer pesquisas, né, pela própria facilidade da internet, contatar pessoas, buscar sobrenomes, pessoas no Brasil, fora do Brasil e tudo mais, e conseguimos montar essa árvore de juntar esse monte de gente. Bom dia, Marion. Então, assim, é bem interessante, né, muito mais do que a pesquisa em si, né, foi catalogado o Brasil, legal, hein? Muita gente. Então, muito mais do que a pesquisa em si, do que o resultado em si, é a própria pesquisa, que a gente começa a conhecer a história das pessoas. E isso a gente vê, tendo contato com muitos grupos, a grande importância que a nossa sociedade terrena hoje dá a essa linhagem biológica que nós temos, né? Só que a doutrina espírita expande o nosso olhar. E a gente acaba vendo que essas 1.400 pessoas vinculadas de alguma forma através desses laços consanguíneos não significa praticamente nada comparado com a nossa própria história familiar, a história espiritual. Né? Então essa que é a questão bem interessante que a gente observa. Então a nossa visão terrena, ela acaba depois realmente se diluindo, porque a partir do momento em que a gente se reconhece como espírito imortal e acaba compreendendo as tantas e tantas existências que nós tivemos e os grupos dos quais nós fizemos parte para determinados tipos de aprendizado que nós tivemos, vemos que a nossa família espiritual é enorme e que hoje aqui nós simplesmente ignoramos. E eu falo ignoramos no sentido não intencional, mas acaba simplesmente acontecendo pelo fato de nós não nos reconhecermos de fato como seres imortais. Não falo nós espíritas, né, porque nós pelo menos temos essa noção. Nós podemos até não saber quem é, mas nós gostaríamos de saber. Mas de um modo geral, aqui na nossa sociedade terrena, simplesmente se ignora a realidade espiritual para viver apenas dentro da realidade material. Avançando um pouco mais, vamos agora para a nossa questão, então, 205. Kardec coloca:
A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Aqui essa questão acaba sendo bastante curiosa, porque em vez de fortalecer mais ainda esses laços, falando sobre pessoas que reencarnam no mesmo grupo por uma questão de conexões anteriores, acabam acreditando que essas conexões anteriores enfraquecem cada vez mais aqui a nossa relação, dizendo, por exemplo, essa família que eu estou vivendo aqui não é uma família importante, porque importante é a minha família espiritual, aquela que eu tenho no mundo espiritual me aguardando. E na verdade, todos os laços de todas as formas vão ali se conectando conosco e fazendo com que tenhamos laços cada vez mais estreitos, laços cada vez mais potentes, fazendo com que nós nos vinculemos realmente pelo sentimento, e não simplesmente por uma conexão sanguínea, consanguínea. Então Kardec recebeu como resposta. Ela os distende, quer dizer, a doutrina da reencarnação amplia cada vez mais essa nossa relação familiar. Não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo, aqui lembrando que na época tinha esse termo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então a gente vai vendo, olha, eu faço parte de um determinado grupo. Esse grupo, nesse caso, acaba sendo para nós uma comunidade muito mais importante do que simplesmente uma relação social. Porque dentro desse grupo nós podemos ter pessoas ali com quem nós temos determinadas conexões, principalmente nos laços de amizade que nós vemos. Quantas vezes esses amigos com os quais nós dividimos aqui as experiências de vida foram pessoas que estão separadas consanguineamente por causa de necessidades evolutivas de cada um, mas afetivamente já fomos vinculados do passado. Isso só falando do mundo material. E Kardec continua aprofundando aqui na questão 205A. Ela, no entanto, a doutrina da reencarnação, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido como pai, por pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Aqui, inclusive, tem uma observação de rodapé que fala daquela nota explicativa que nós estudamos lá na Revista Espírita, da relação entre a Federação Espírita Brasileira e o Ministério Público, naquela época, tratando ali das questões que hoje são vistas como preconceituosas, discriminatórias, mas que esse acordo fez com que entendessem que esses termos, que essas ideias, eram relativas àquela época do século XIX. E relevada essa questão temporal, nós encontramos ali uma questão filosófica importante. Então, nesse ponto aqui, o que é colocado é imaginar, por exemplo, diminui a importância que alguns dão à genealogia, como eu falei para vocês, convivendo nesse meio. Então a gente vê famílias que promovem grandes encontros, livros que são escritos, grupos que fazem muitas pesquisas, grupos, inclusive, instituições, inclusive, que favorecem e estimulam muito essa questão de pesquisas genealógicas, dentre eles, por exemplo, a Igreja Adventista do Santo dos Últimos Dias. Os conhecidos Mormons, ele é uma religião fundada nos Estados Unidos, uma igreja fundada nos Estados Unidos, que tem aqui, claro, ramificações do Brasil, e que eles têm um centro de genealogia extremamente valorizado mundialmente. O arquivo que eles possuem a respeito dessas pesquisas de genealogia são extremamente importantes, então acabam se tornando um centro de pesquisa também. E ali então, quando a gente fala, todo esse esforço para saber quem foi, nome, sobrenome, origem e coisa e tal, isso porque, quando eu fiz a pesquisa sobre a minha família, eu peguei apenas uma linha, apenas um caminho, que era o caminho da minha avó materna, que ela era neta de alemães,
E aí a gente queria saber qual é essa origem alemã. Mas aí você começa a pesquisar, você percebe que de um lado você vai para uma origem alemã, de repente você puxa uma ramificação para um caminho italiano, depois puxa para uma outra, para um caminho português, puxa para uma outra com um caminho onde você teve ali, por exemplo, indígenas, pessoas que tiveram descendência africana. Então eu segui apenas por esse caminho por uma questão de afinidade com a avó e com as histórias que ela contava. Acabamos seguindo por esse caminho, chegando até lá na Suécia. E a gente fala, olha só, então, bom dia, professor. Então olha só que interessante, né? A família descende de suecos, né? Mas quando você chega na Suécia, você percebe que eles nada mais eram do que meros camponeses que trabalhavam numa fazenda de alguém que você não sabe quem era. Né? Então, nesse mundo que a gente começa a pesquisar, a gente vê assim como se dá importância a isso. Tanto é também que a gente começa a pesquisar a respeito, por exemplo, de famílias nobres, até mesmo famílias de monarcas. Se pegarmos a família imperial brasileira e vermos ali a árvore genealógica, nós começamos a ver nomes, datas, locais, pessoas que eram importantes, que eram os monarcas, outros que eram apenas a nobreza próximo da monarquia e coisa e tal, a importância que nós damos, escudo de família, heráldica que é estudado, né, que é toda essa história, todos os simbolismos e coisa e tal, e aí de repente você fala, olha, só que você é um espírito imortal, e essa família que você tanto valoriza hoje, pode ser a primeira vez que você está nela. Que você já viveu outras tantas experiências, então o que é colocado para nós aqui mais uma vez, né? Então essa doutrina reencarnatória diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça. Olha só então. E aqui ele vai colocar o seguinte, que quando você fala sobre a doutrina da reencarnação, e é aqui que entra aquela observação a respeito daquele acordo com o Ministério Público, aquele termo de ajuste que foi colocado, que eu posso ter tido como pai, por exemplo, que numa outra existência ele pertenceu a uma raça ou uma etnia inferior. Imaginar que os europeus, por exemplo, eu sou alguém nobre numa família europeia e meu pai, por exemplo, numa encarnação anterior, ele era um descendente de famílias africanas. E dentro dessa questão de preconceitos e tudo mais, isso acaba, entre aspas, manchando a história da minha família. Então eu não admito. Jamais vou aceitar que isso seja possível. Por isso esse acordo foi feito. E aí então os espíritos respondem o seguinte: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar, como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que quiserem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Eu adorei essa parte aqui nessa resposta, que é uma daquelas frases que a gente tem que tirar e guardar, né? Então quer dizer, diga o que disser, faça o que fizer, as coisas são como são. É aquela mesma história, né? Eu não acredito em reencarnação. Não tem problema, você vai reencarnar assim mesmo. Porque não é te perguntando se você quer ou não acreditar, ou se você quer ou não reencarnar, que Deus criou as suas leis. Ah, mas eu não acredito nessa coisa do espírito. Você é espírito assim mesmo. Não se preocupa com isso. Ah, mas eu não aceito. O problema é seu, você vai fazer assim mesmo. E aqui nessa parte do orgulho, como eu comentei, é bem interessante que nessas pesquisas que a gente faz, o que se mais procura são quem são as pessoas famosas. Quais são os títulos que elas ocuparam. Eu mesmo passei por isso. Encontrava alguém, por exemplo, que na mídia hoje aparece, alguém que se destaca pelo sobrenome, e você fala, nossa, olha só, essa pessoa é da minha família. Mas você conhece ele? Não. Ele te conhece? Também não. Ah, mas ele é da minha família. Poxa, que legal. Aí depois de um tempo aparece alguém que cometeu um crime. Aí você fala, ixi, esse aqui é da minha família. Você conhecia? Não. Ele te conhecia? Também não. Mas é da família. Aí aquela questão do orgulho, da vaidade, que a gente vai alimentando, quer dizer, é algo muito natural para todos nós aqui que somos pessoas ainda vivendo
influenciado pelo mundo material. Então, como foi colocado pelo espírito, muitas vezes você tem um sapateiro que é da família, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas que é muito honrada, você não fala o nome dele. Mas alguém, por exemplo, que viveu uma posição importante, um político, um empresário, mas que foi alguém corrupto, alguém que foi muito cruel dentro da sua atividade, ganancioso, ambicioso, a gente fala, aquela pessoa foi da minha família, olha o sobrenome dele. Então a gente vê como ainda nós somos imaturos, né, como somos infantis nesse sentido, pelo fato de não termos ainda essa visão real da realidade espiritual. E na última questão aqui, 206, aqui é bem curiosa, essa daqui eu trouxe até um material para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto aos avoengos seja ridículo? Os avoengos são os avós, os nossos antepassados, né? Então nós encontramos algumas filosofias que cultuam, né, os seus antepassados. Eu trouxe até para vocês aqui um material para a gente poder refletir um pouquinho, que eu acho que é bem interessante. Inicialmente eu peguei aqui do ChatGPT e fiz aqui a pergunta, né, quais religiões ou filosofias pregam o culto aos antepassados? E ele me trouxe como resposta o seguinte: existem várias religiões e filosofias que pregam o culto aos antepassados em diferentes formas e graus. Aqui estão algumas delas. Religiões tradicionais africanas. Muitas religiões africanas, como o candomblé, a santeria e o voodoo, têm uma forte tradição de reverência aos antepassados. Eles acreditam que os espíritos dos ancestrais desempenham um papel ativo na vida cotidiana e devem ser honrados e consultados. O próximo, taoísmo, lá do Japão. No taoísmo, especialmente na tradição chinesa, há um forte foco no culto aos antepassados. Isso inclui rituais de veneração, como a oferta de alimentos, queimando incenso e realizando cerimônias em homenagem aos ancestrais. Eu até comentei com vocês algumas vezes de um documentário bem interessante que ele é veiculado lá no The History Channel, se eu não me engano, ou é no Discovery, me perdi agora, ou é no National Geographic, não lembro. Mas é Em Busca de Deus, né? É um repórter, se eu não me engano ele é argentino, se eu não me engano. E ele então, a cada programa, ele vai a um determinado local no mundo onde acontece um determinado tipo de evento relevante dentro de uma religião. E ele já visitou algumas religiões, por exemplo, no Dia dos Mortos, no México, né, onde lá todo mundo vai para o cemitério fazer, ele tem até um filme de animação que mostra um pouquinho sobre essa tradição, né, do Dia dos Mortos. Então eles fazem o culto aos mortos. O que é culto aos mortos? Culto aos familiares. Da mesma forma nós vamos encontrar também, aqui mesmo no Brasil, dentro do cristianismo, o que acontece no dia 2 de novembro? Dia de finados. Quem são os nossos finados? Os nossos antepassados. E aí então, quando ele foi para o Oriente, ele encontrou também nesse mesmo período, até mesmo aquele tipo de ritual, que depois de 1 ano de sepultamento de um determinado familiar, eu vou ler sobre isso, Dudu, já vou passar para vocês aqui. Eu separei aqui uma revista da Messiânica que vai contar um pouquinho dessa história. E aí então, assim, eles, depois de 1 ano de sepultamento, eles desenterram aquele familiar, fazem ali um determinado ritual e depois ele volta a ser sepultado. Além de todo aquele festival que acontece nos cemitérios, com essas oferendas, com músicas, com comida que é colocada também para eles. Então esse programa mostra bem isso, a importância que nós temos ainda sobre essa história familiar, né, desse culto aos antepassados. E continua. Shintoísmo. No Japão, o shintoísmo tem uma forte tradição de reverência aos antepassados, conhecida como kami. As pessoas frequentemente
visitam santuários shintoístas para homenagear seus antepassados e pedir sua proteção e orientação. Hoje nós temos, né, muitos programas, né, que são chineses, coreanos, né, séries principalmente, em que muitas vezes eles têm dentro de casa um pequeno altar com foto dos familiares, e ali então eles fazem a sua reverência, eles fazem as suas orações, fazem as suas pequenas oferendas dentro de casa. E ele coloca e finaliza: alguns ramos do budismo, embora o budismo geralmente não tenha um foco explícito no culto aos antepassados, em algumas tradições, como o budismo Mahayana, é comum realizar rituais em homenagem aos falecidos e acreditar que suas almas podem ser influenciadas pelas ações dos vivos. Então aqui algumas delas que a gente pode colocar, essa ideia que a gente tem. Depois aqui então, eu separei aqui no site Revista Izunome, que é uma revista que pertence à Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ela traz uma notícia bem interessante. Aqui tem a seção de notícias, né? E ela aqui é informativa, né? Significado do culto dedicado às almas dos antepassados. Eu vou ler para vocês aqui, só para a gente poder conhecer um pouquinho de uma religião específica, né? Porque eu fiz aqui algumas citações a respeito de shintoísmo, budismo, tradições africanas, taoísmo, e aqui agora a gente vai ler, né, uma revista que é algo mais concreto, algo mais presente para nós, de uma crença, de uma instituição que traz na sua base filosófica a importância do culto às almas dos antepassados. Então ele diz assim: nós messiânicos sufragamos os espíritos dos nossos antepassados por meio do Jorei Saishi. Sufragamos, né? Fazemos preces, fazemos caridades, fazemos homenagens, né? Pois dessa forma eles podem receber a luz proveniente das nossas orações sinceras e da dedicação à obra divina. Só lembrando aqui também que esses antepassados não são apenas pais, avós, pessoas próximas que desencarnaram. Muitas vezes eles fazem essas orações para 4, 5 gerações. Daquelas pessoas que há muito tempo, que essas pessoas atuais muitas vezes nem conheceram, mas ainda assim seguem fazendo essas homenagens. Do mesmo modo, é possível servir-se das oferendas dispostas diariamente no santuário aos antepassados, nos solos sagrados e no mitamayama do lar dos membros. Esse mitamayama são aqueles pequenos altares, que a gente não são altares, mas similares aos altares que nós temos hoje. Certa vez perguntaram a Meishu Sama o significado da celebração dos finados, chamado de Obon. O mestre esclareceu que somente nessa ocasião os espíritos dos antepassados que se encontram no plano inferior têm permissão para vir até os descendentes, ser sufragados e servir-se das iguarias ofertadas. Aqui no caso, somente nesse momento desse dia de celebração é que os espíritos que se encontram presos nas esferas inferiores de sofrimento, aquilo que dentro do catolicismo são chamados de almas penadas, são aquelas almas sofrendo penas, nesse momento elas são homenageadas e elas têm permissão de receber esses acolhimentos que são oferecidos por suas famílias. E continua. Deus, porém, na sua profunda misericórdia, permitiu o estabelecimento dessa celebração. Nessa ocasião, afirma-se que todas as portas do mundo espiritual se abrem e eles ganham permissão de ser sufragados de maneira especial. Como os antepassados sabem disso, ficam aguardando ansiosamente esse dia para poder encontrar os descendentes, receber seu amor e gratidão e serem envolvidos pela luz proveniente do servir a Deus e da soma de méritos de seus descendentes. Então, observem, o bem que nós fazemos hoje aqui acaba então intercedendo
sendo intercessor para esses espíritos em sofrimento. Então nós podemos passar para ele um pouco das nossas obras para poder ajudá-los no alívio. Portanto, ao purificarem suas nuvens e impurezas espirituais, retornam ao mundo espiritual em nível diferente daquele em que se encontravam. Os membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial esperam com todo carinho o culto dedicado às almas dos antepassados, realizado no dia 2 de novembro, mesma data do Dia de Finados. Com sua proximidade, o mundo espiritual trabalha com maior intensidade, prenunciando o momento em que, diante do altar de Deus, descendentes e antepassados se unem para manifestarem juntos sua eterna gratidão ao Criador. Aqui algo muito semelhante àquilo que a doutrina espírita traz para nós, que é essa grande mobilização no mundo espiritual, né? O Brás tinha colocado aqui em cima, Brás, estava aguardando para comentar, quando você falou sobre o Dia de Finados, que pega mal, né, para o espírita. Na verdade, né, o Dia de Finados ele acaba sendo para nós aquele momento especial em que as nossas tradições fazem com que nós nos conectemos com maior intensidade ao mundo, aos espíritos que desencarnaram. Né? Legal, Dudu. Né? Então, aos espíritos que desencarnaram. Então, até mesmo no plano espiritual, nós vimos isso com Humberto de Campos, quando ele fala para nós que, né, se você for morrer um dia, escolha não morrer no Dia de Finados. E ele conta aquela crônica, trazendo um pouquinho ali do que é, quando ele observava então ali aquela grande movimentação nos cemitérios por parte dos espíritos. Porque da mesma forma, foi também que legal, né? Então assim, foi também observando que os próprios espíritos, ainda vinculados a essas tradições, também aguardam ansiosamente, porque os cemitérios se tornaram para ele uma referência. Para muitos espíritos, ali se encontra seu corpo, ali que é feita a homenagem, porque no dia a dia, no cotidiano das pessoas, muitas vezes ninguém para fazer ali trazer aquela lembrança, né, já que em casa nós não fazemos ali aqueles altares, como é o caso, por exemplo, como acontece nas religiões orientais, de tradições orientais, como a própria Igreja Messiânica. Então você tem ali aquele pequeno espaço onde você faz as suas homenagens, coloca ali as fotos, coloca ali um objeto e coisa e tal, para poder lembrar daquele ente querido, mas no dia a dia mesmo você trabalha, faz coisa e tal, você acaba não dedicando, mas no dia 2 de novembro as pessoas param, se programam, compram as suas flores, vão lá arrumar os seus túmulos. Eu falo isso porque minha família é assim, né? Quando chega ali por volta do dia 2 de novembro, uma semana antes o pessoal vai ao cemitério, vai fazer ali a limpeza, tirar aquele mato todo, fazer ali os ajustes que tem que fazer, para depois fazer a homenagem. E da mesma forma que nós temos essa expectativa, os espíritos, primeiro, amorosamente e gentilmente, mesmo já esclarecidos, vão até esse local para poder ali receber, né, esse pensamento, e muito mais do que receber, transmitir também para aquele ente querido as suas melhores vibrações, respeitando ali as suas crenças, respeitando aquele momento tão especial para ele. Mas a grande maioria dos espíritos ainda não esclarecidos veem realmente que aquele dia 2 é o único dia em que eles têm contato. Como se, como foi colocado no artigo, tivessem permissão de estarem mais próximos dos seus entes queridos. E a mesma coisa acontece no Dia de los Muertos, né? Então ali, né, a Nossa Senhora da Boa Morte, que é muito, muito cultuada lá no México, é a mesma coisa. Nesse Dia dos Mortos, existe ali uma grande mobilização de fantasias, de decoração, de procissões, de cultos dentro dos cemitérios que viram ali um verdadeiro campo de festas, de grandes homenagens. Daí no mundo espiritual não é diferente. Inclusive, né, nesse é que eu me esqueci o nome dele agora, mas nesse filme de animação que eu comentei com vocês, mostra para nós que isso pode ter sido parte apenas de uma fantasia, mas também pode ser uma inspiração e uma realidade, mas mostra para nós como os espíritos também se preparam para esse dia. Então, quer dizer, é aqui a mobilização no mundo físico e também a mobilização no mundo espiritual.
E essa mobilização tem desde aqueles espíritos que compreendem a necessidade de nos acolherem também com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, nesse momento em que para nós pode ser especial, como para aqueles espíritos que esperam exatamente aquele momento para estarem mais próximos dos seus entes queridos. Então a gente vê que isso é muito mais concreto do que nós imaginamos. E seguindo um pouco mais, só terminei de ler o artigo aqui que eu já comento com vocês aí. Além disso, visto que estão sendo sufragados antepassados das mais diversas origens, nessa ocasião são ofertadas as mais nobres iguarias que se refletem espiritualmente com expressivos sabores, aromas e as mais belas cores. As flores também se transformam espiritualmente nos mais lindos campos onde os nossos antepassados poderão deleitar-se com magníficas fragrâncias. Imbuída do sentimento de a todos salvar e do carinho para com os ancestrais e antepassados, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil orienta os seus membros, frequentadores e simpatizantes a respeito da importância de se prepararem com todo o empenho e sinceridade, preenchendo adequadamente o formulário de culto dedicado às almas dos antepassados, convidando e ensinando o maior número possível de pessoas a orar por seus ancestrais e antepassados, para que possam celebrar de forma especial esse momento tão significativo. No ensinamento de Meishu Sama, Julgamento no Mundo Espiritual, ele cita sobre como o espírito das pessoas é julgado e conduzido para diferentes regiões do mundo espiritual, conforme as suas ações e impurezas na vida terrena. Então aqui, de um modo ou de outro, a gente vê muita semelhança entre aquilo que a doutrina espírita fala sobre a vida no mundo espiritual, a cada um segundo as suas obras, fala também sobre a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, mas aqui em especial, assim como nós estamos vendo nessa questão, primeiro aqui eu li a questão e trouxe para vocês esse fundamento. Agora a gente vai aqui para a resposta dos espíritos. Mas mostra para nós assim, mais uma vez a pergunta. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Então esse termo final, esses termos finais aqui, o culto dos avoengos seja ridículo, mostrando que é algo simplesmente que pode ser ignorado, alguma coisa que mostra uma ignorância e tudo mais? A resposta dos espíritos: de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, a gente vê que, embora aqui a pergunta que Kardec tenha feito nos remeta à ideia de que muitas vezes nós mesmos somos o tal antepassado que nós estamos cultuando, então eu estou fazendo um culto ao meu bisavô. De repente fui eu mesmo. Nós tivemos, inclusive, naqueles documentários do Discovery Channel, que falava, tem um espírito no meu filho. O título do programa é assim. E aí ele vai dizer o quê? Que aquela criança tem lembranças de existências anteriores. Lembranças que muitas vezes são traumáticas. Ou lembranças que simplesmente trazem ali um evento importante. Então cada episódio vai trazendo 3 experiências diferentes. Então são 3 crianças que tiveram lembranças traumáticas, lembranças claras. Me recordo até de uma criança que tinha sido um piloto
americano na Segunda Guerra Mundial, e o garoto se lembrava quando foi abatido, se lembrava onde o avião caiu, se lembrava de detalhes técnicos do avião, o que impressionava, porque ele era uma criança. E aí então quando ele foi levado lá, né, a mesma coisa, né, Mami? Então assim, o Públio, né, e o seu avô. Então a gente vai perceber assim que essas lembranças, tinha até um garoto que ele era um policial, e ele desencarnou por ter levado um tiro no coração. E aí então esse policial ele reencarna como seu próprio neto. E é engraçado que muitas vezes a mãe vai chamar a atenção dele e ele fala: respeita que eu sou seu pai, não fala assim comigo. Então é aquela criança que acabava colocando a mãe no lugar porque ele se lembrava da filha, se lembrava da mãe como sendo a sua filha. Então quer dizer, a gente vê que foi uma reencarnação muito rápida para esse espírito. E por isso então, né, segundo alguns estudos que são feitos, ou algumas teorias que são apresentadas, essas lembranças ficam mais claras quando o espírito reencarna logo após a desencarnação. Ele não teve aquele período em erraticidade muito longo para que ele pudesse adquirir novas ideias, para que ele pudesse se desenvolver, para que ele pudesse ter ali uma nova preparação. Então ele desencarna. Aí depois de um pequeno período ele volta a reencarnar e aquelas lembranças e aqueles traumas e sentimentos e tudo mais, muitas vezes estão muito vivas na sua memória. E portanto, durante um período, principalmente no período da infância, ele continua ainda trazendo essas lembranças. Mas nem isso não significa que no período de adulto, na condição adulta, ele também não tem essas mesmas lembranças. Então, isso eu estou dizendo para vocês para lembrar então que muitas vezes nós fazemos um culto a uma pessoa que foi o nosso antepassado, que na verdade foi nós mesmos. Então eu estou fazendo culto ao meu bisavô, e esse bisavô era eu. Então isso pode acontecer sem dúvida. Mas o que os espíritos responderam para Kardec foi exatamente isso. Isso perde o valor, o fato de nós corrermos o risco de fazermos uma homenagem a alguém que foi, que fomos nós mesmos, pessoas que foram nós mesmas. Ele fala de modo algum. Porque quando nós recordamos os nossos antepassados, principalmente aqueles com quem nós convivemos, já sabemos que, claro, não fomos nós. Porque nós conhecemos. Que não era o caso dessa criança, né, cujo avô desencarnou e depois ele nasceu sem conhecer o avô. Mas nós conhecemos os nossos avós, bisavós. Mas aqui, independente dessa questão de dedicar os nossos pensamentos, de fazer as nossas homenagens, o que os espíritos chamam a atenção é para a questão moral desse tipo de prática. Nós estamos fazendo culto àquele espírito por quê? Porque ele era importante? Porque ele merece todo o reconhecimento por aquilo que ele fez? Porque ele teve fama, mas não necessariamente teve caráter? Qual é exatamente o nosso propósito? E aí a gente vai lembrar que nessa relação entre encarnados e desencarnados, aquela relação mais saudável é aquela relação que realmente se desenvolve por sentimentos nobres, por sentimentos puros. É aquela homenagem àquela pessoa pelo amor realmente que foi alimentado, que foi criado na relação entre os dois. E outra coisa também que ele colocou aqui na resposta, que não adianta eu querer fazer culto para alguém muito importante da minha família, imaginando que a importância que essa pessoa teve, eu também vou ter. Imaginar, por exemplo, que eu tivesse sido sobrinho neto de Madre Teresa. Eu coloco sobrinho neto porque não dá para ser sobrinho dela, né? Porque ela era freira. Mas imaginemos que eu era sobrinho neto dela, que a irmã dela foi minha avó. E eu vou dizer orgulhosamente, olha, eu vou fazer um culto para Madre Teresa. Significa que eu tenho o mesmo valor que Madre Teresa? Significa que é aquela história de você fazer caridade com o chapéu alheio, né? Você esperar que você seja reconhecido porque a sua tia-avó foi uma pessoa que teve esse tipo de reconhecimento? Imaginar, por exemplo, para nós espíritas, que o Chico Xavier tenha tido sido, né, o meu tio-avô. Tio-avô porque ele também não teve filhos. Mas eu vou dizer orgulhosamente, vou fazer uma homenagem para o Chico porque ele foi da minha família. Quer dizer, Kardec inclusive faz um comentário, não me recordo em qual obra, mas a gente certamente vai chegar
nesse momento, quando ele fala assim que é muito curioso, né, ou muita curiosa, essa tradição dos pais nomearem seus filhos com nomes de pessoas famosas, pessoas importantes. E aí você pega, por exemplo, vou colocar o meu nome, o nome da minha filha de Maria, em homenagem a Maria de Nazaré. Quer dizer, o que você espera exatamente com isso? Que a sua filha seja protegida especialmente pelo fato de ter esse nome? Porque o nome vai fazer a diferença, e aí Kardec chama atenção, se você quer que seu filho seja alguém especial no sentido de ser um espírito nobre, eduque-o, porque não vai ser o nome que vai ser assim. Nós temos no meio espírita, por exemplo, tem até uma família em que a menina chama Joana e o menino chama Emmanuel. Olha que coisa bonita. O que significa que essas duas crianças, que já são adultas inclusive, né? Que essas duas crianças terão uma vida especial pelo fato de terem um nome especial? Então o que Kardec chama atenção, e os espíritos aqui respondem para nós, é essa ideia de que realmente é cada um segundo as suas obras. Porque se você quer conquistar a paz, a felicidade, se você quer conquistar uma condição melhor no mundo espiritual que te proporcione essa felicidade, você tem que trabalhar por isso, não é pelo fato de alguém da sua família, que foi alguém que conquistou, possa alterar a sua própria história. E basta a gente lembrar a própria história de André Luiz, que durante tanto tempo ficou sofrendo naquelas regiões umbralinas, porque as obras que ele realizou não foram obras que trouxe para ele essa dignidade que ele tanto esperava, pelo fato de ter vivido os prazeres do mundo, de ter vivido de modo distanciado dessa realidade espiritual, e a mãe dele, embora estivesse ocupando posições elevadas no plano espiritual, não pôde interferir na história dele até o momento em que ele tivesse merecimento para isso. Então, mais uma vez, só para a gente fortalecer aquilo que os espíritos responderam a Kardec, coloca para nós assim, então vou pegar esse trecho aqui. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por conseguir os bons exemplos que vos deram. Então eu quero fazer essa homenagem para que eu tenha uma vida diferente, para que eu seja especial. Não, você se tornará especial no sentido de ter ali uma vida feliz, uma vida próspera, de acordo com os seus próprios esforços. Prósperas em todo sentido. Na prosperidade afetiva, na prosperidade material, por que não? Porque você trabalha para isso, na sua prosperidade social, nas suas relações, na sua prosperidade moral, a partir dos esforços que você empreende para conter as más inclinações, como ensina o Espírito Verdade. Então, essa relação que nós temos com o mundo espiritual é uma relação válida, porque nós pedimos realmente o amparo dos nossos entes queridos. E, inclusive, nós temos até mesmo essa orientação de que na desencarnação, muitas vezes nós reencontramos com os nossos entes queridos que vêm nos receber, quando nós estamos ali em condições de estar em contato com eles. Nós temos ali, durante a nossa jornada terrena, a presença de nossos entes queridos aqui nos acompanhando, como espíritos amigos ou mesmo como espíritos mentores para todos nós. Então é uma relação verdadeira, mas é uma relação que nós precisamos aprender a ter. É uma relação que nós precisamos compreender, para que nós não fiquemos alimentando fantasias a respeito da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se aquele espírito está naquela condição do mundo espiritual, é porque ele mereceu, seja para o bem, seja para o mal. Ou melhor, seja para a felicidade ou para a infelicidade dele. E aquilo que eu mereço no mundo material é de acordo com as minhas condições, seja para a felicidade ou seja para a infelicidade. É de acordo com as escolhas que eu faço. Então não importa quantas velas eu acendo, que nós temos inclusive aqui em São Paulo, na Zona Norte, ali no bairro da Armênia,
temos ali a Igreja das Almas, né? E as pessoas muitas vezes vão lá, tem ali até um altar ali onde as pessoas acendem, ele tem aquele velário, né? Onde as pessoas acendem velas, e vão ali para acender as velas para as almas dos seus antepassados. E na maioria das vezes, vão ali fazer homenagens, mas na maioria das vezes, elas vão ali para fazer pedidos, para que essas almas intercedam por elas no seu sofrimento, nas suas lutas, nas dificuldades. Assim como lá também na Itália, né, nós tivemos aquele documentário feito pela Ilse Scamparini, do Fantástico, e pelo Clóvis Nunes, né, que fez aquela pesquisa sobre fenômenos mediúnicos na igreja e tudo mais. Ali nós temos então a Igreja das Almas Penadas. E ali também, né, fazem homenagens a respeito disso. Então, a relação que nós temos com o mundo espiritual é uma relação real, é uma relação verdadeira. Mas mais importante de tudo, é importante que nós aprendamos a nos relacionar com os espíritos. Sem essas fantasias sustentadas pelo orgulho, pela vaidade, que nós tanto alimentamos, mas tenhamos uma relação saudável. Rapidinho lá em cima, né, a mãe me colocou, né, a Dona Ivone do Amaral tinha uma sensação de não se encaixar na atual família, né? Ela falava isso quando criança, né, que ela estava numa outra família, isso porque o passado dela era um passado muito claro na sua memória. Nós estudamos, mãe, alguns livros dela, aqui num dos nossos ciclos, e vimos um pouco da sua história, né? O livro, por exemplo, Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, né? E outras obras que nós estudamos dela, né? Então vimos ali claramente como era a experiência dela, né? O Dudu colocou também, né? Só saí da messiânica porque eu chorei. As pessoas ficavam conversando comigo, né? Eu não sentia radiação fluídica em muitos, né? Em muitos chegar. Conversei com o ministro sobre isso e achou normal. Repensei e resolvi sair da igreja, né, quando conheci o centro que frequento hoje, né. Então a gente vai vivendo experiências também das mais variadas, né. É aquela coisa, né, é a nossa eterna busca pela nossa espiritualização, né. Então nós tivemos diversas experiências também. Mas me colocou, né, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui graças à existência deles, né, a importância, né, dos nossos antepassados, né. Tem que honrar o nome, né, o que você faz muito bem, né? A gente vai tentando ali observar, né? Porque se André Luiz, por exemplo, né, foi uma referência, né? Então assim, você tem o original e tem o genérico, né? O genérico pode fazer bem ou não, né? Depende de cada um. O Hermes lembrou aqui, né? Esse Jorei realmente é uma canalização ou similar, né? É uma canalização de fluidos com bons resultados, né? Então, na verdade, né, são práticas diferentes para o mesmo objetivo, né? Então você tem o passe, você tem a imposição de mão através da bênção, você tem o jorei, que na verdade se resume a tudo, né? Dudu colocou lá em cima, trouxe para nós ali, né? Lembrar dos nossos antepassados é entrar numa relação que é nunca esquecida, né? Mas muito saudosa, onde sabemos nós que um dia estaremos juntos, trazendo aquela alegria que tivemos e fizemos um dia, mostrando que cada um dos que partiram eram e foram muito importantes para quem ficou no seu orbe, né? Então aqui para nós, obrigado pela participação. Então está aqui, né, a importância. Então, mais uma vez, não é uma questão agora de acreditar ou não acreditar, é uma questão de nós sabermos nos relacionar. E existem muitas e muitas práticas para nós espíritas, para nós cristãos aqui brasileiros, para outras religiões espalhadas pelo mundo, né, que todo mundo buscando essa relação, porque quando a gente fala sobre o mundo espiritual, nós podemos ver esse mundo espiritual de diversas formas. Então, assim, é como se abrisse um leque com várias ideias. Então eu posso ver o mundo espiritual como o meu destino, como a minha origem, como a sua estrutura, quem são aqueles espíritos com quem eu me relaciono, como eu devo me relacionar com eles. Então o que a doutrina vai trazendo para nós é essa visão do mundo espiritual nos seus mais variados aspectos. E isso serve para nos educar, primeiro para nos instruir, depois para nos educar. E esse nos educar significa sabermos nos relacionar com essas ideias. E quando nós falamos em relações sociais
e relações sociais significa relações entre indivíduos, nós nos relacionando com o mundo espiritual, ela se tornará muito mais efetiva para nós quando nós soubermos realmente nos relacionar. Tem até uma passagem interessante de André Luiz, no seu livro Nosso Lar, que ele comenta sobre a prece. Então não é fazer a prece, é saber fazer prece. E saber prece você tem que saber, né, e depois merecer. Então tem várias ideias também em torno da prece que depende de uma educação. Não basta você simplesmente fazer prece pedindo qualquer coisa. Alguém que diz assim, poxa vida, eu queria muito que você me ajudasse a conquistar o coração daquela menina, ou daquele rapaz. Aí os espíritos falam, poxa vida, eu vou ter que ir lá, mexer com a cabeça daquela pessoa para ela se apaixonar por outro. Aí eu queria muito aquela vaga que tem ali disponível. Tudo bem, você vai ser favorecido, e os outros? Na hora do jogo de futebol, todo mundo faz aquela corrente enorme, né? Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que está no céu, dá a vitória para nós. E o outro time? Quer dizer, você merece ganhar e o outro time não merece ganhar? Então, esse tipo de questão de nós nos sabermos nos relacionar com as forças e potências do espírito é muito importante para nós não nos deixarmos levar por essas fantasias que infelizmente ainda nós cultivamos. Pois é, né? Ele faz prece para não deixar a bola entrar, e o atacante faz prece para deixar a bola entrar, né? Dudu trouxe, né? Foi muito bom estar com a dona Margarida, né? Tenho certeza de que ela era feliz estar. Assim como você também, já agregada ao Espiritismo, sabe muito bem que a felicidade entre as duas estará sempre imbuída dentro de cada coração, que um se foi e o outro ainda vive com você no coração dela, né? Para quem que é, Dudu, essa mensagem aqui da dona Margarida, sobre a dona Margarida? Né? Então, a gente vê como é difícil isso, né? O Hermes colocou, né? É como costumo dizer, né? Colocam Deus em uma sinuca, né? Então, favorecida, né? Andréia, tá aí, Andréia? Então, presentinho para você do outro lado. Então é isso, meus amigos, né? Então estudamos aqui, mais uma vez, falando sobre essa questão. Quando a gente vai falando sobre antepassados e tudo mais, agora a gente começa a ter uma visão diferente. Nós não falamos de antepassados, falamos de espíritos, falamos de relações, falamos de valores, né? Principalmente porque nós falamos em humildade, orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso, né? Envolvendo essa relação que a gente tem com os nossos antepassados. Bom, é isso, meus amigos.